Fala galera! Encerrando mais uma aula da turma de pós-graduação em inteligência artificial aplicada ao marketing. Eu sou ministrante da disciplina de tecnologia da informação e ciência de dados. A aula de hoje foi para tratar especificamente sobre inteligência artificial. Ao longo das últimas aulas, eu fui conversando com os alunos e a gente foi discutindo sobre as tecnologias que são envolvidas no funcionamento de uma empresa, quais tecnologias existem, para que elas servem, quando que eu utilizo, para que eu utilizo. E na aula passada, nós falamos sobre computação em nuvem e Big Data. A gente está vivendo numa sociedade em que a gente está gerando muito dado, muito dado. Provavelmente a primeira coisa que vocês fazem ao acordar é acessar o smartphone, e a última coisa que vocês fazem antes de dormir também é mexer no smartphone. E ao fazer isso você está gerando um monte de dado. A questão é que o fato de a gente estar gerando muito dado tem um benefício gigantesco, que a gente pode ter mais dados para extrair insights. Por outro lado também, a gente tem muito dado que a gente tem que analisar. E isso pode dificultar todo o nosso processo, né? Então, analisar um monte de dado fica cada vez mais difícil, humanamente difícil. Então, uma coisa é você analisar 100 linhas de um Excel. A outra coisa é você analisar 1 bilhão de linhas no Excel. A nossa capacidade humana ela tem algumas limitações e é para isso que a gente utiliza a tecnologia. A gente utiliza a tecnologia para nos ajudar nas análises que a gente tem que fazer. E quando a gente fala desse grande volume de dados que a gente tem disponível, uma das tecnologias que a gente tem utilizado bastante é a inteligência artificial. A inteligência artificial, conceitualmente falando, é o ato ou a capacidade de um computador ou uma máquina de imitar a inteligência humana. O que significa isso? Significa que eu estou pegando o computador e estou imitando uma capacidade que só nós seres humanos temos. A capacidade de enxergar, a capacidade de falar, a capacidade de ouvir, a capacidade de deduzir, a capacidade de raciocinar. Todas essas características são características humanas. O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando o computador a fazer isso também. Inteligência artificial não é um tema novo. Ele já existe desde meados dos anos 50, quando um cara chamado Alan Turing, o papa da computação, ele questionou a comunidade científica através de um paper que ele publicou, de um artigo publicado, se as máquinas podiam pensar. E pensar é uma capacidade humana. Então, desde lá dos anos 50, a gente começou a trazer esses questionamentos sobre como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial. É óbvio que nos últimos anos a inteligência artificial teve um crescimento gigantesco. E eu vou dizer para vocês por que isso aconteceu. O primeiro fato é que a gente está gerando muito dado. A gente está gerando dado pra caramba. E isso é uma das características. A gente não tem capacidade humana para poder analisar todos esses dados. A gente precisa de tecnologia para poder analisar eles. Não só esses dados cresceram de uma forma gigantesca, mas eles têm crescido em uma forma de formato exponencial. Então, cada vez mais a gente tem mais dados sendo gerados. E não só isso, uma característica importante dos dados que estão sendo gerados é que parte desses dados, parte desses dados são dados que dificilmente uma máquina conseguiria interpretar 5 anos atrás. Então, eu estou falando que eu estou trazendo novas tecnologias para eu poder analisar todos esses dados e extrair insights desses dados. Outro fator que levou à grande utilização de inteligência artificial no nosso dia a dia é o poder computacional. Esse smartphone que vocês estão acessando essa live nesse momento tem um poder computacional cerca de 10 vezes maior do que a máquina que levou o homem até a Lua. Então a gente tem um poder computacional gigantesco. E ele vai crescer cada vez mais, até mesmo com a evolução das nossas tecnologias. Outro fator que levou ao crescimento de utilização de inteligência artificial é que, uma vez que a gente tem mais processamento computacional, a gente consegue evoluir mais rápido
os algoritmos que a gente tem. Algoritmos específicos de inteligência artificial. O que é algoritmo? O algoritmo é um conjunto de tarefas que você define para um computador e você pede para ele fazer, um conjunto de atividades que ele tem que fazer. Então a gente conseguiu evoluir esses algoritmos, a gente tem muito mais sofisticação desses algoritmos no nosso dia a dia. Além disso, outros fatores que estão relacionados a esses três são, uma vez que a gente tinha no passado, poder computacional só existia nas universidades, na comunidade científica, esses profissionais, né, as pessoas que conheciam mais sobre esse tema, estavam na academia. As pessoas estavam na academia porque era onde elas tinham condições de trabalhar com os dados disponíveis e trabalhar com máquinas com poder computacional grande. O que está acontecendo agora é que a gente está havendo uma migração desses profissionais da academia, então mestres, doutores, pesquisadores, eles estão migrando para o setor corporativo para poder colocar em prática esses conceitos e auxiliar as empresas a vencerem seus desafios. E além disso, as empresas, né, as corporações, elas estão também capacitando novas pessoas para esse tema especificamente. Além disso, algumas empresas de tecnologia e a própria comunidade de desenvolvimento, eles criaram vários aceleradores que permitem que a inteligência artificial, o acesso à inteligência artificial seja democratizado. Então, ao invés de eu demorar horas, semanas, dias para construir algo de inteligência artificial, hoje você consegue construir algumas coisas em minutos. Porque algumas dessas empresas e as próprias comunidades criaram aceleradores que te ajudam a colocar em prática de uma forma mais rápida. Falando de inteligência artificial, existem alguns conceitos que a gente tem que deixar bem claro. Primeiro, existe um conceito chamado inteligência artificial forte e o outro que é inteligência artificial fraca. O que é inteligência artificial forte? É aquela inteligência artificial que ela faz de tudo. Ela fala, ela pensa, ela tem vida própria, ela, em algumas situações, ela cria sua própria consciência. É aquela inteligência artificial que a gente vê nos filmes. Tipo naquele filme do Her lá, o Ela, tipo no filme do HAL, tipo no filme do Exterminador do Futuro. São aquelas máquinas inteligentes em que elas têm vida própria. Elas conseguem fazer várias coisas quase de uma forma a imitar de fato tudo que um ser humano consegue fazer. Sinto lhes dizer, mas essa inteligência artificial forte ela só existe na ficção científica. Ela não existe na vida real. O que existe na vida real são as inteligências artificiais fracas. O que são as inteligências artificiais fracas? São aqueles pedaços de algoritmo que são específicos para um caso de uso. Se eu pegar aquele algoritmo e tentar aplicar para um caso de uso diferente, não vai funcionar. Um exemplo bem simples. Se eu quiser utilizar a inteligência artificial para poder classificar uma imagem, identificar se tem um gato em uma imagem. Então eu crio um algoritmo para isso e com base nesse algoritmo eu consigo gerar novas classificações. Só que se eu pegar esse determinado algoritmo e tentar utilizá-lo para transformar um áudio em um texto, ele não vai funcionar. Porque ele foi desenhado único e exclusivamente para gerar classificações de imagens. Então essa é uma característica da inteligência artificial fraca. Ela é muito específica. Ela é desenhada para um caso de uso específico. Só que, considerando no mundo em que a gente vive hoje, isso tem um benefício gigantesco. Porque eu posso pegar essas inteligências artificiais fracas e conectar em outros sistemas, conectar em outras aplicações, incorporando essas inteligências artificiais fracas dentro do meu fluxo de trabalho. Trazendo esse contexto em mente, eu te digo que tem várias empresas que estão tateando, estão começando a utilizar a inteligência artificial, estão aplicando a inteligência artificial em alguns casos. Mas não são todas as inteligências artificiais que têm uma estratégia direcionada para a inteligência artificial. Empresas que têm uma estratégia direcionada para a inteligência artificial, ela vive
de tratar os dados, analisar os dados e gerar novos modelos de negócio para os dados. Então essas empresas, elas estão num patamar muito diferente das empresas tradicionais. A maioria delas está vivendo ou está testando algumas utilizações específicas de inteligência artificial. E por que as empresas estão testando, elas estão experimentando inteligência artificial? É porque existe um potencial de mercado gigantesco. Tem um estudo da PwC que fala que até 2020 a gente vai gerar cerca de 16 trilhões de dólares em ações relacionadas à inteligência artificial, aplicações de inteligência artificial. Eu não sei para vocês, mas 16 trilhões de dólares para mim é muita grana. Fala, Kevin. É muita grana, 16 trilhões de dólares. Então, existe um grande montante de dinheiro aí para ser trabalhado nos próximos anos e as empresas estão tentando de alguma forma cada um abraçar seu pedaço. Mas não só esses 16 trilhões de dólares estão na mesa, mas eles têm origens diferentes. Uma pequena parte desse montante, que está em torno aí de 30%, está relacionado para aqueles casos de uso mais óbvios, que é você utilizar a inteligência artificial para redução de custo. Você utilizar a inteligência artificial para trazer mais eficiência na sua operação. É você fazer mais com menos ou fazer mais com a mesma coisa que você tem. Esses são os casos de uso mais óbvios. E eu já te digo por quê. Mas o grande bolo, o grande montante de dinheiro está nos novos negócios que podem ser gerados a partir da análise de dados, a partir de inteligência artificial. Exemplo. Quando a gente vai em algum laboratório para fazer um exame, o nosso relacionamento ele é transacional. O que significa isso? Significa que eu vou lá, faço o exame, pego o resultado, vou no meu médico e esqueço qual foi o laboratório que eu fiz o meu exame. Então esse relacionamento é transacional. Então eu só vou procurar essa empresa, esse laboratório, quando eu tiver que fazer algum determinado exame. Como é que eu faço para poder utilizar os dados que nós geramos para criar um relacionamento diferente com esse cliente? Então esse laboratório, por exemplo, primeiro ponto, poderia analisar todos os dados históricos de exame dessa pessoa e gerar algumas análises em cima disso. Tentar fazer algumas previsões do que pode acontecer. Tentar prever se você pode ter alguma doença específica. Tentar prever algo específico. Então, esse tipo de mentalidade, a forma como você está analisando os dados, pode trazer um grande benefício para o seu usuário lá na ponta. Não só isso, eu poderia analisar todos esses dados, analisar a forma como os seus dados clínicos acontecem, mas também analisar os seus dados do dia a dia. Você pegar o seu smartwatch, você compartilhar esses dados com esse laboratório e ele começar a fazer essas análises, mas fazer essas análises também em tempo real, para justamente trazer dados do seu dia a dia, correlacionar com os dados que você tem históricos e eventualmente, no futuro não muito distante, correlacionar com os dados do seu DNA, com os dados genômicos, justamente para prover algo que seja personalizado, te entregar algo que você consiga tomar decisões num tempo relativamente curto e isso mudar completamente como você lida com a sua vida. E ao fazer isso, esse laboratório pode criar um relacionamento com esse cliente, não mais no modelo transacional, mas no modelo recorrente, em que ele começa a ter um relacionamento frequente, ele começa a entregar insights de uma maneira frequente e essa pessoa deixa de pagar uma única vez a cada ano e ela passa a ter um modelo de pagamento mensal. Então eu estou utilizando inteligência artificial para gerar várias análises e várias correlações. E a partir disso, a partir dessas correlações, eu estou criando um novo modelo de negócio, que é um modelo de negócio recorrente, em que eu começo a gerar novas receitas a partir desse novo engajamento que eu criei com esse novo cliente. Outros casos, e aí falando de como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial na prática. A gente vai utilizar a inteligência artificial para 3 grandes objetivos. Para predizer algo, para automatizar algo ou para otimizar algo. O que é prever algo? É algo que a gente faz naturalmente.
Então, de manhã você vai sair de casa, espero que vocês não saiam nesse momento, mas quando vocês vão sair de casa, vocês olham para o céu e vocês assim, acho que vai chover hoje. Nesse momento você está tentando prever o que vai acontecer no futuro. Ou quando você está conversando com alguém e você acha que ele vai dizer alguma coisa, você está tentando prever o que ele vai fazer. Agora eu quero que a máquina faça isso. Eu quero que a máquina analise bilhões de dados para poder fazer essa previsão também. Então eu estou utilizando a inteligência artificial para prever algo que vai acontecer. Outro caso de uso de inteligência artificial é a gente utilizar a inteligência artificial para automatizar algo. Eu quero automatizar, como o Felipe Poggio muito bem comentou, eu quero automatizar o atendimento ao meu cliente. Por quê? Porque parte desse atendimento são coisas que são muito corriqueiras, são coisas que eu estou gastando uma energia para algo que é relativamente simples. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar o atendimento que eu entrego para esse meu cliente, atender ele de uma forma mais personalizada, atender esse meu cliente criando um engajamento, um processo em que eu estou de fato respondendo essas dúvidas dos meus clientes. E existem vários exemplos de como é que eu utilizo isso para automatizar. Não só isso, eu posso criar esses sistemas de engajamento com o cliente, mas eu também posso criar isso para os profissionais da minha empresa. Eu entregar para esse meu cliente, para esse meu funcionário, na verdade, um sistema de interação em que eu consiga também atualizar dados internos da empresa, dados de RH, alguma coisa nesse sentido. Incluir alguém no meu plano de saúde, por exemplo. Em alguns casos isso é mega complexo. Você tem que imprimir um papel, assinar, tem que escanear, mandar para um outro lugar. Então é um negócio mega complexo. Mas eu poderia simplificar isso e automatizar esse processo utilizando inteligência artificial. O último caso de uso de inteligência artificial é você utilizar a inteligência artificial para otimizar algo. O que é otimizar algo? É você encontrar o ponto ótimo de fazer alguma coisa. Então como que você cria ou identifica a melhor forma de fazer algo que você esteja fazendo? Exemplo, se você fosse ligar para 5 amigos amanhã, pensando única e exclusivamente na ordem que você vai fazer essas ligações, existem 120 possibilidades de como você pode fazer isso. ABCDE, EDCBA, ABDEC, ACDBE. Então, só pensando na ordem que você consegue fazer isso, existem 120 possibilidades. E você ainda pode trazer mais variáveis para isso. Quem que você quer falar, quem que você está com mais saudade, quem que você não vê há mais tempo, quem que você conversou por último. Então dá para você incluir várias variáveis para você definir a ordem disso, a ordem como você vai fazer essas coisas. Um grande exemplo de otimizador é o próprio Waze, que ele te identifica, ele te ajuda a identificar a rota mais rápida. Não é a rota mais curta, porque em algumas situações ele te faz dar uma volta. Ele te recomenda a rota mais rápida. É óbvio que tem várias outras variáveis por trás daquele livro, você também pode ajudar a definir aquilo que você quer. Mas o ponto é que a gente está utilizando uma tecnologia para encontrar um ponto ótimo. Esse ponto ótimo pode ser, por exemplo, para você definir a rota do seu supply chain. Pode ser para você definir quem vai ser o seu fornecedor diante de uma determinada situação de pandemia, que seus fornecedores não estão te entregando nada. De onde eu vou pegar isso? Eu vou pegar de um fornecedor que me entrega que é mais caro, mas me entrega mais rápido. Eu vou pegar de um outro fornecedor que me entrega mais barato, só que demora mais. Essas tomadas de decisões, com base em diversas variáveis, eu posso utilizar a inteligência artificial para poder fazer isso também. Me auxiliar nessas tomadas de decisão. Então a inteligência artificial ela tem uma aplicabilidade gigantesca. Pensando nisso, durante a aula a gente trouxe vários exemplos de como é que a gente pode aplicar a inteligência artificial. Uma das formas é a gente aplicar algoritmos de machine learning. Machine learning significa aprendizagem de máquina. E aprendizagem de máquina é a capacidade da máquina entender um determinado padrão. Por exemplo, recentemente eu estava no hospital, estava esperando para poder fazer uma coleta de um exame. E aí eu queria levantar o apoio do pé da cadeira. Eu mexi na alavanca do lado da cadeira e não aconteceu nada. O que eu fiz? Eu
comecei a observar as outras cadeiras que estavam ao meu redor. Eu percebi que quando o encosto do pé estava levantado, a alavanca estava de uma forma. E quando o encosto do pé estava abaixado, a alavanca estava de uma outra forma. Então o que eu fiz? Quase de uma forma imperceptível. Eu olhei alguns exemplos e com base nesses exemplos eu identifiquei qual era o padrão. O padrão para se ter um encosto do pé levantado é a alavanca para tal lugar. Então, com base nos exemplos, eu identifiquei um padrão e apliquei esse padrão em um novo exemplo, que era a cadeira que eu estava sentado. A mesma coisa vai acontecer para eu ensinar a máquina. Eu tenho que entregar para a máquina vários exemplos, vários mesmo, muitos exemplos. E com base nesses exemplos, eu quero que ele identifique um padrão desses exemplos. E quando ele identificar esse padrão de exemplos, eu quero aplicar isso para outros casos novos. E a gente pode fazer isso de algumas formas. Existe um modelo de aprendizagem supervisionada. O que significa isso? Significa que eu estou dizendo para a máquina o que é aquela coisa. Tipo, eu estou falando para ela que aquela cadeira que está com a alavanca para o lado A é para encosto levantado, e aquela alavanca que está para o lado B, ela está com o encosto abaixado, com o apoio do pé abaixado. Então estou dizendo para ela as classificações que eu já estou definindo. Eu já estou preparando os dados para ela. Então fica mais fácil dela identificar esse determinado padrão. Isso se chama aprendizagem supervisionada, em que eu estou dizendo, eu estou gerando classificações, criando tags, ou criando grupos específicos para que a máquina consiga identificar os padrões dentro daqueles grupos. Um outro formato de modelo de aprendizagem é um processo de aprendizagem não supervisionada. O que é o modelo de aprendizagem não supervisionada? Ao invés de você definir esses grupos, né, no caso de encosto do pé levantado, encosto do pé abaixado, eu simplesmente entrego exemplos para o computador, entrego exemplos para esse algoritmo e ele vai identificar quais são esses padrões. Não necessariamente vai ser esse padrão de apoio do pé levantado e apoio do pé abaixado. Então imagine, por exemplo, um conjunto de fotos de animais. Eu posso entregar esse conjunto de fotos de animais utilizando um modelo de aprendizagem não supervisionada e pedir que o computador encontre algum padrão desses animais e tente criar grupos, clusterizar esses animais em alguns grupos. 2 grupos, 3 grupos, eu posso definir em quantos grupos ele vai definir. Então ele vai identificar um padrão, ele vai tentar encontrar algum padrão e eu vou só depois interpretar essas informações. Esse é o modelo de aprendizagem não supervisionada. Existem outros modelos de aprendizagem, como aprendizagem por reforço, em que conforme a minha inteligência artificial vai acertando, eu vou dando recompensas. É algo muito parecido como você treinar o seu cachorrinho. Se ele acertou, quando você pediu para ele sentar, você dá um biscoitinho, e se ele errou, você joga borrifa um pouquinho de água no rostinho dele. O modelo de aprendizagem por reforço é muito semelhante a isso. Ele é muito aplicado em jogos, né? Então, quando você quer utilizar a inteligência artificial para ensinar jogos, o modelo de aprendizagem por reforço funciona muito bem, porque conforme você vai acertando, a inteligência artificial vai ganhando mais pontos. Então, isso ajuda a reforçar qual é um determinado comportamento que faz sentido. E um outro exemplo de modelo de aprendizagem é o modelo de aprendizagem por transferência. O que significa isso? Significa que eu vou pegar por exemplo, vou treinar um carrinho de golfe para ser um carrinho de golfe autônomo, e vou pegar esse carrinho, esse modelo que eu criei, e vou aplicar ele para um carro na vida real. Então estou pegando um processo de treinamento específico de algum caso de uso e estou levando ele para um outro caso de uso similar para que ele possa aprender e aplicar isso na prática. Além disso, esses são os modelos de treinamento de machine learning. Machine learning é uma aprendizagem de máquina, como eu já comentei, é uma forma de você
permitir que a máquina identifique um determinado padrão, que o computador identifique um determinado padrão, e a partir desse padrão você aplicar para outros exemplos. Uma forma da gente ver isso funcionando são os próprios assistentes virtuais. Assistentes virtuais têm por trás deles algoritmos de processamento de linguagem natural que têm modelos de machine learning. Esses modelos de machine learning, como que ele funciona na prática? Eu vou dar vários exemplos de frase e o que elas significam, e com base nesses exemplos de frase e o que ela significa, quando chegar uma frase que tem uma determinada similaridade com essa frase que eu utilizei para treinar, eu vou conseguir classificar ela sem necessariamente pensar em todas as possibilidades. Então isso é como funciona Machine Learning. E dá pra gente aplicar isso em diversos contextos diferentes. Por exemplo, eu posso utilizar isso para filtrar spam. Então quando você está lá acessando o seu e-mail e você lê o e-mail e você fala assim, isso aqui é um spam. Você está criando uma categoria para aquele spam. Você está falando que aquele é um spam. Por trás das cortinas, o que eu tenho? Eu tenho todos aqueles exemplos de e-mail que são spam e todos os outros e-mails que você não classificou como spam, então ele é considerado como não spam. E nisso eu tenho um input e um output. Eu tenho um input que é o meu texto lá do meu e-mail e eu tenho o meu output que é uma classificação se ele é spam ou não. Com base nesse input e output, com vários exemplos, então eu dou exemplo, você dá exemplo, todos nós estamos o tempo todo definindo o que é spam e o que não é spam. Com base em todos esses exemplos, eu consigo criar um modelo para quando chegar esse novo e-mail, que por exemplo ele não está nesses exemplos que eu utilizei para treinar a minha máquina, ele vai conseguir identificar se aquele é um spam ou não. De uma forma muito semelhante àquele exemplo da cadeira. Outro exemplo de modelos de machine learning são máquinas de tradução. Então eu quero traduzir de inglês para português, eu quero traduzir de português para inglês. Como é que eu faço isso? Não dá para eu pensar em todas as possibilidades do meu vocabulário. Não dá para eu pensar em todas as regras de todas as línguas. Isso é quase impossível. Se a gente que fala uma língua nativa tem algumas dificuldades, imagine você ensinar isso para um determinado computador. Então o Machine Learning ele entra justamente para isso, porque você ensina ele com base em exemplos, com base em frase como input e o output, que é a determinada tradução. Então uma frase em inglês, que seria o input, e uma frase em português, que seria o output, para poder fazer essa tradução. Com base em vários exemplos, você vai treinando a ferramenta para isso. Quando é que a gente vai utilizar Machine Learning? A gente vai utilizar Machine Learning quando a gente tiver um volume de dados significativo. Então se você tem poucos dados, Machine Learning não necessariamente vai ser a melhor ferramenta para ser aplicada. E, além disso, teria que ser uma tarefa que você, como ser humano, conseguisse fazer em menos de um segundo. Então, por exemplo, se eu te mostrar uma imagem de um gato, em menos de um segundo você sabe me dizer que aquilo ali é um gato. Se eu te mostrar qual que é o padrão lá da alavanca das cadeiras, você conseguiria, quando chegasse uma nova cadeira, você conseguiria, em menos de um segundo, definir como que a alavanca da cadeira deveria estar para você ter o apoio de pé levantado. Um outro exemplo, você quer criar formas de precificar casas. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o tamanho da casa, quantos quartos ela tem e qual que é o valor dessa casa. Por exemplo, 55 metros quadrados, 2 quartos, 200 mil reais. Você vai pegar vários exemplos. 100 metros quadrados, 3 quartos, 400 mil reais. Com base em todos esses exemplos, se eu te mostrar como que você faz essa precificação, se chegar uma casa nova com essas características, em menos de um segundo você conseguiria definir o preço dessa casa, por exemplo, desde que você saiba o padrão. Então, a gente vai utilizar Machine Learning para realizar essas atividades em que você tem muitos dados disponíveis e que você consiga fazer em menos de um segundo. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat e eu vou respondendo ao longo do tempo.
Machine Learning é uma das tecnologias que tem embaixo do guarda-chuva inteligência artificial. Dentro de Machine Learning existe também outros modelos que a gente chama de Deep Learning, ou aprendizagem profunda. O que significa isso? Significa que eu estou pegando o conceito de Machine Learning e estou me aprofundando mais. Eu estou criando, na verdade, vários Machine Learnings para trabalharem de uma forma sequencial. Por exemplo, quando eu vou analisar uma imagem, imagine um carro autônomo. Um carro autônomo ele tem várias câmeras ao redor dele. E essas câmeras elas estão capturando o que está acontecendo o tempo todo, analisando imagem por imagem. Os vídeos que nós gravamos, por exemplo, eles geralmente têm 30 imagens por segundo. Então, durante um segundo, você tem 30 imagens para poder analisar. Para a gente poder fazer essa análise dessas imagens em tempo real, eu tenho que ter um processamento gigantesco. Por isso que processamento de dados é muito importante. Para eu poder fazer toda essa análise dessas imagens, eu tive que, obviamente, preparar um modelo para poder fazer isso. Para identificar se tem um carro no meu campo de visão. Para identificar onde está o carro no meu campo de visão. Para identificar se tem pessoas no meu campo de visão. Para identificar se tem postes no meu campo de visão. E para que eu consiga identificar essas coisas, eu posso utilizar modelos específicos de Deep Learning. O que o Deep Learning vai fazer? Ele vai pegar uma imagem e ele vai primeiro quebrar ela em 3 imagens. Não sei se vocês sabiam, mas quando a gente vai analisar uma imagem, a gente tem que analisar pixel por pixel. Então quando você pega lá um vídeo em 4K, é muito pixel que você tem que analisar. Então você vai analisar pixel por pixel. Cada um desses pixels ele vai ter pelo menos 3 valores, que são as 3 cores que nós temos que o computador já está acostumado a trabalhar, RGB. Não sei se vocês já ouviram falar, Red, Green, Blue. São as 3 cores, a junção dessas 3 cores que forma toda essa pigmentação que você está vendo aí na tela do seu celular. Então, para cada pixel que você está vendo aí, existe uma combinação dessas 3 cores que geram cada um desses pixels. Então, primeiro, eu vou quebrar essa imagem em 3 imagens, para que eu possa fazer a análise dessas 3 imagens, do valor em cada um desses pixels. Então, não sei se vocês já brincaram lá em sistemas de edição de imagem, que você tem que selecionar uma cor. Você define um valor numérico para cada uma dessas cores, para R, para G e para B. E o que o computador vai fazer? Ele vai ter que analisar esses valores numéricos para cada uma desses pixels. Não só eu tenho que identificar essas cores para identificar o que tem de cor nessas imagens, mas também eu tenho que identificar bordas. O que são bordas? Por exemplo, percebam que aqui no meu fone ele está numa cor preta. E logo atrás dele tem uma porta. E essa porta ela é branca. E se eu estiver analisando essa imagem por pixels, eu vou perceber que existe um período de transição dos pixels do que é preto para o que é branco. Principalmente quando eu tiro uma foto. Essa delimitação do que é um objeto e do que é outro objeto nos ajudam a identificar, primeiro, se tem um determinado objeto na imagem, no caso do carro autônomo, se tem um carro, se tem uma pessoa, e me ajuda a identificar que tipo de objeto que é esse. Então, se é uma pessoa, eu vou tomar ações diferentes. Se é um carro, as ações que eu vou tomar também são diferentes. Então, os modelos de Deep Learning, eles vão me ajudar a quebrar essa minha análise em várias camadas diferentes para que eu possa fazer essas análises e chegar num determinado resultado com base nisso. Esses modelos de Deep Learning, eles têm sido cada vez mais utilizados, mas eles exigem um poder de processamento mais. Então tem sido utilizado muito placas gráficas para poder fazer esses processamentos. Processamentos de Deep Learning, porque eles consomem bastante processamento. Muito bem. Inteligência artificial, machine learning, deep learning. E existe um cara chamado cientista de dados.
O cientista de dados ele vai ter que conhecer sobre esses domínios que a gente já comentou aqui até então. A gente já comentou sobre o conceito básico de inteligência artificial, alguns exemplos de aplicação disso, e a gente falou sobre machine learning e deep learning. O cientista de dados, ele é um cara que ele vai ter que ter 3 áreas de conhecimento, de uma forma profunda. Ele vai ter que conhecer sobre ciência da computação, principalmente algumas linguagens específicas de programação, R, Python, SPSS Modeler, Spark, que são formas de você criar algoritmos, de você desenvolver alguma coisa. Então o cientista de dados ele tem que conhecer sobre machine learning, ele tem que conhecer sobre deep learning, ele tem que ter conhecimento sobre isso. O segundo conhecimento que um cientista de dados tem que ter é de conceitos de matemática e estatística. Por quê? Esse cientista de dados ele vai estar analisando vários dados ao mesmo tempo, obviamente utilizando os algoritmos. Mas para isso, para ele saber se o dado está bom ou está ruim, ele vai ter que fazer algumas análises. E ele vai ter que fazer essas análises utilizando ferramentas estatísticas. Então, essas ferramentas estatísticas vão ajudar ele a, primeiro, olhar os dados, as características dos dados, e também definir quais modelos, quais algoritmos serão melhor proveitosos para cada problema que ele tem que resolver. Então, tem que ter conhecimento profundo de estatística também. Além disso, esse cientista de dados ele vai ter que conhecer da área de negócio. Então, se eu quero construir um carro autônomo, eu tenho que conhecer sobre mobilidade. Eu tenho que conhecer sobre esse tema. Eu não consigo ser uma pessoa que conheça de padaria, como criar pães deliciosos, e querer construir algo de inteligência artificial para carro autônomo, por exemplo. Você tem que ter conhecimento do negócio, você tem que se aprofundar nesse conceito. E é por isso que é tão difícil você encontrar cientistas de dados no mercado. Porque é muito difícil você ter um único profissional que consiga ter as 3 áreas de conhecimento. E o que muitas empresas têm feito? Elas têm criado equipes multidisciplinares. Criado uma equipe que você tem esses três conhecimentos distribuídos entre os profissionais. Então isso tem ajudado a usufruirmos desse tipo de tecnologia e dessas metodologias, criando times multidisciplinares. Algumas pessoas que já tinham conhecimento prévio, seja de desenvolvimento, seja de estatística, a maioria delas estão migrando para ter um caminho parecido com o caminho de um cientista de dados. E aquelas pessoas que têm conhecimento de negócio, elas vão ter um desafio talvez um pouco maior, que é se capacitar em linguagens de programação e também se capacitar em estatística. Obviamente que depende da área de negócio em que essa pessoa está inserida. Mas isso são algumas características que esse cientista de dados tem que ter. Além de tudo isso que a gente já comentou, de conceitos de inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que eu faço com inteligência artificial, alguns exemplos de aplicabilidade, e os cientistas de dados em si, a gente trouxe algumas principais formas de se utilizar algoritmos de machine learning e deep learning, modelos específicos, que ajudam até a gente ver até onde vai a inteligência artificial. O primeiro desses casos de uso é para visão computacional. Então você utilizar a inteligência artificial para ser nossos olhos. Seja para classificar uma imagem do tipo tem um gato ou não tem um gato, ou tem uma doença ou não tem uma doença, talvez identificando ali se tem um ponto questionável, sei lá, analisando o raio-x de um pulmão, por exemplo, para identificar se tem alguma coisa nesse sentido, anomalia ou algo assim. Então é visão computacional. Então eu posso utilizar para classificar, eu posso utilizar isso para identificar objetos numa imagem. Então voltando lá no carro autônomo, eu não só tenho que saber que tem um carro na minha frente, mas eu tenho que saber onde está esse carro. Por que é importante? Porque ao saber onde esse carro está e onde ele está frame por frame, eu consigo primeiro definir a que velocidade ele está se deslocando, ou que ele está se deslocando para uma determinada direção, e eu planejar a minha ação conforme essa determinada situação. Então, identificar um objeto na imagem também é um ponto importante para a visão computacional. Além disso,
Você pode utilizar também esse processo de visão computacional para identificar rotas, identificar quais os caminhos que uma determinada pessoa ou carro esteja fazendo para você poder ter uma referência ali de deslocamento. Outra forma de se utilizar inteligência artificial é aplicando isso em processamento de linguagem natural. É você utilizar a inteligência artificial para criar sistemas de engajamento, assistentes virtuais que conversam com seres humanos para poder resolver problemas. Além disso, você extrair informações de um texto, do tipo, o Roberto trabalha na IBM, ele está na Big Blue há 5 anos. Se eu fosse interpretar essa frase, vocês facilmente conseguiriam interpretar essa frase e saberiam me dizer que o ele está relacionado com o Roberto e o Big Blue está relacionado com o IBM. Essa informação vocês conseguem analisar facilmente. Só que, para eu poder fazer isso, eu tenho que utilizar inteligência artificial para que a máquina consiga interpretar isso também. Não só interpretar isso, mas também extrair informações que são relevantes, extrair dados que são relevantes para uma posterior análise. Além disso, você pode utilizar, dentro de um contexto de NLP, você pode utilizar inteligência artificial para poder fazer busca de informações. Então, a gente utiliza muito o Google para poder fazer busca. Ele tem vários algoritmos de inteligência artificial por trás dele, rodando para melhorar esse processo de busca. Mas você pode aplicar isso dentro da sua empresa. Melhorar o processo de busca de informações da sua intranet. Ou melhorar o processo de busca de informações dos seus atendentes. Os seus atendentes que estão atendendo os seus clientes têm que achar a informação de uma forma rápida. Então eu posso utilizar processamento de linguagem natural para encontrar respostas mais rápidas. Além disso, você também pode criar também formas de máquinas de tradução para traduzir de uma determinada língua para outra. E isso a gente está utilizando NLP também. Um outro grande exemplo de aplicabilidade são exemplos de serviços de áudio. Então, eu quero transformar um áudio em um texto. Para eu poder fazer isso, eu não consigo treinar todas as falas de todas as pessoas do mundo com todos os sotaques disponíveis e imagináveis. Eu tenho que identificar esses padrões. Como que eu faço isso? Com base em exemplos. Trecho de áudio, o que significa isso em texto? Trecho de áudio como meu input, o que é a transcrição disso em formato textual. Com base em vários exemplos, eu consigo criar um modelo de transcrição de áudio para texto. E o mesmo acontece o contrário. Eu quero transformar um texto em áudio. Conjunto de caracteres, áudio específico para aquilo que você está falando. Conjunto de caracteres, áudio específico. Input, output. Então eu estou dando exemplos para que o meu modelo consiga identificar esse determinado padrão e quando chegar um texto novo, ele consiga fazer isso sem que eu tenha que identificar todas as possibilidades, gravar todas as falas de todas as palavras para que eu possa utilizar esse tipo de interação. Além disso, você pode utilizar sistemas de identificação de tratamento de áudio para identificar quem é a pessoa que está falando. Cada um de nós, quando a gente está falando, tem uma frequência diferente. Então eu posso utilizar a inteligência artificial para identificar isso também. Por último, eu comentei bastante com os alunos de que utilizar a inteligência artificial tem inúmeros benefícios. Só que o que a gente tem de inteligência artificial hoje são as inteligências artificiais fracas. Existem várias evoluções de empresas e pessoas que estão melhorando os algoritmos, melhorando a forma como a gente utiliza essas tecnologias. E dos exemplos que eu acho fantástico é um exemplo que se chama IBM Project Debater, que é você utilizar um computador para estabelecer um debate com uma outra pessoa. Debate a gente vê várias vezes acontecendo. E assistir a um debate, ao assistir um debate, a gente percebe que não é uma coisa trivial. Não é simplesmente eu pegar o meu roteirinho e seguir o meu roteiro. Eu tenho que ter um determinado roteiro, ter as informações que eu tenho que direcionar, mas eu também tenho que estar ouvindo o meu interlocutor, ouvindo a pessoa em que eu estou debatendo. Ouvindo essa pessoa pode me gerar novos insights do que eu posso trazer como argumento. E o IBM Project Debater
Debater, ele traz exatamente esse modelo, em que a máquina estabelece um debate com uma outra pessoa. Ele foi publicamente lançado no ano passado, tem vários vídeos na internet que dá para vocês assistirem. É muito legal ver como que uma máquina, um computador pode, a partir de um determinado conjunto de texto, gerar argumentos para responder uma determinada hipótese e, com base nas respostas e no comportamento do seu concorrente lá, da pessoa que ele está debatendo, gerar novos argumentos com base nisso. É um projeto super bacana que eu recomendo que vocês acessem para poder brincar um pouquinho. Na segunda parte da aula, eu trouxe para a turma algumas limitações de utilização de inteligência artificial. A primeira delas é que existe uma limitação de performance do que a gente pode ter de inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ela nunca vai ser 100% eficaz ou 100% assertiva. Da mesma forma como nós, seres humanos, também não somos. Então, em situações de grande risco, é complicado você colocar inteligência artificial para poder funcionar. Existem vários casos de carros autônomos que, infelizmente, atropelaram algumas pessoas. E isso devido a uma das características é a performance em que esse modelo está disponibilizado. Porque ele não identificou corretamente o objeto que estava na frente dele. Um outro fator que acaba sendo um limitador de utilização de inteligência artificial é quando nós deturpamos a utilização da inteligência artificial. Nós, seres humanos, temos uma capacidade magnífica de criar coisas massa, tipo inteligência artificial, e também de como pegar aquela inteligência artificial que foi criada para algo bom e criar um negócio totalmente diferente a partir daquilo. Exemplo, há alguns anos, uma empresa de tecnologia colocou no ar um assistente, um bot, que se chamava Tai AI. Essa Tai AI ela foi colocada no Twitter. Eles criaram um modelo diferente, em que as pessoas ensinassem a Tai o que ela deveria aprender. Então, durante um período de tempo, ela estava só absorvendo informações, até que ela começou a reproduzir aquilo que ela tinha aprendido. Do ponto de vista científico, é muito massa isso que aconteceu. Você colocar uma inteligência artificial pública e permitir que as pessoas pudessem ensinar essa inteligência artificial. Por outro lado, a gente viu que a humanidade é bem sapequinha, porque esse robô ele teve que ser tirado do ar em menos de 16 horas. Por quê? Porque durante esse tempo, as pessoas ensinaram para ele, para essa inteligência artificial, e ela começou a reproduzir comentários misóginos, homofóbicos, racistas. Então, do ponto de vista científico é muito legal, mas do ponto de vista de comportamento humano, isso é algo questionável. Por que as pessoas ensinaram isso para um robô? Parece que a gente está sempre tentando testar o limite dessa determinada tecnologia. Então, muitas vezes a gente acaba deturpando o uso de uma determinada tecnologia. Outro fator que é um limitador de utilização de inteligência artificial são dados com viés. Então, viés é uma característica humana. Sempre que a gente analisa um conjunto de dados, a gente traz a nossa interpretação para esses dados e automaticamente a gente está carregado de alguns vieses. Exemplo, pessoas do CEP tal, historicamente no banco, são maus pagadores e por isso a gente não dá mais créditos para eles. Mas será que isso é válido para todas as pessoas desse CEP? Será que isso não poderia ser uma característica particular de algumas pessoas que moravam naquela região? Então, quando eu pego esses vários exemplos de pessoas que receberam crédito ou não receberam crédito, então, característica da pessoa, pagamento, histórico que eu tenho de pessoas anteriores e a classificação se essa pessoa vai receber crédito ou não, se os meus dados têm viés, a minha inteligência artificial também vai ter viés. Ela vai ser tendenciosa. Ela vai direcionar para algo específico. Exemplo, uma outra empresa de tecnologia, até a título de teste, pegou todos os dados dos seus funcionários, de todas as pessoas que fizeram processo seletivo, para identificar quem é o profissional ideal e quem não é o profissional ideal para essa empresa. E quando eles colocaram isso para rodar, eles começaram a perceber que os homens estavam sendo mais direcionados para
como boa pessoa para trabalhar nessa empresa. E quando eles começaram a analisar os dados históricos, o que eles perceberam? Que a maior parte dos exemplos eram homens, porque era uma empresa de tecnologia, e infelizmente tinha muito mais homens do que mulheres nessa empresa de tecnologia, por questões históricas e, enfim, coisas que levaram a ter essa característica. Só que se ele simplesmente replicar esse modelo, ele vai estar até mesmo maximizando essa tendência, maximizando esse viés em que ele vai aplicar. Então isso é um dos pontos também que devem ser tratados como limites de utilização de inteligência artificial. Existem outras limitações, obviamente, são algumas das limitações que existem, mas existem várias formas da gente tratar isso. Já existem ferramentas que ajudam a gente a identificar viés, já existem ferramentas que ajudam a corrigir esses vieses, tem ferramentas que ajudam a monitorar a performance do seu modelo e tentar melhorar ele a cada dia. Então tem várias formas de tratar isso, mas o ponto principal é que a utilização de inteligência artificial, principalmente a forma como a gente vai utilizar a inteligência artificial em determinados contextos, ela é pouco debatida. Poucas pessoas discutem exatamente como que a gente vai utilizar a inteligência artificial. Existem algumas iniciativas, Stanford tem uma iniciativa específica disso, que se chama Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Então desenvolvimento de pesquisas relacionadas à inteligência artificial, mas centrada no humano. Como que o ser humano vai se adaptar no meio disso? Como que a inteligência artificial vai ser aplicada dentro de um determinado contexto humano? Então são pesquisadores que estão trabalhando especificamente relacionados a isso. A União Europeia lançou um documento falando sobre as, entre aspas, regras que as empresas têm que seguir para utilizar inteligência artificial. E parte dessas regras está relacionado com transparência do modelo, como que ele tomou uma determinada decisão, por que o banco deu ou não deu crédito para aquela determinada pessoa. Está relacionado com diversidade, não racismo. Está relacionado também com ter segurança no modelo que você está rodando, trabalhar com a saúde ambiental. Então todos esses temas estão definidos como os padrões éticos para se criar modelos e algoritmos de machine learning, deep learning, inteligência artificial como um todo na União Europeia. Isso ajuda porque é uma forma de se ter um guia, ajuda a direcionar e saber em quais momentos você está pecando ou não na criação desse determinado modelo. Além disso, existem outras documentações também, que se vocês quiserem se aprofundar nisso, me mande uma mensagem que eu posso compartilhar alguns desses documentos para vocês poderem acessar, mas ajuda a gente a escancarar essa discussão. É importante que a gente tenha uma discussão de como que a inteligência artificial vai ser utilizada no nosso dia a dia, como é que a gente vai tomar uma decisão. Eu até convidei os alunos para fazer um experimento que se chama Moral Machine, que é do MIT, que é um teste em que você toma decisões do que um carro autônomo tem que fazer. E não são decisões simples, são decisões são duas decisões, é uma decisão que você tem que tomar, para um lado ou para o outro. Mas em todas essas decisões, você vai ter algumas pessoas ou animais vão morrer. Então você tem que tomar uma decisão. Você mata, você deixa o carro atropelar pessoas ou você deixa o carro atropelar animais? Você protege os passageiros ou você protege os pedestres? Você protege as pessoas que estão respeitando o sinal ou você protege as pessoas que não estão respeitando o sinal? Se você vai proteger as pessoas mais velhas ou as pessoas mais novas? Todos esses exemplos dá para você tomar uma decisão. Então você é convidado a tomar uma decisão como se você fosse o dono ali daquele carro autônomo. E depois disso tem um relatório de como você se comporta em algumas características e também como que as pessoas no geral responderam todas essas perguntas. É um teste super bacana que vale fazer. Ele já digo de antemão que ele é um pouco perturbador, porque você vai ter que tomar umas decisões que às vezes são um pouco difíceis. Mas é muito bacana você testar como que é tomar uma decisão. Porque a tomada de decisão, principalmente de inteligência artificial, até segundo esse guia da União Europeia, ela tem que ser
tem que ter um dono daquilo. Quem que é o dono daquela decisão? É a empresa que criou o carro? É o desenvolvedor que trabalhou naquele algoritmo? É a empresa que locou aquele carro? Então tem várias características que têm que ser levadas em consideração nesse momento. E esse desafio lá do Moral Machine ajuda bastante a trabalhar com essa questão de ter responsabilidade sobre uma determinada ação. E o ponto que eu queria, até para concluir aqui a live de hoje, é assim, a inteligência artificial ela tem um poder gigantesco de transformar a forma como a gente enxerga o mundo, de transformar a forma como a gente utiliza os dados que a gente tem disponíveis e criar uma grande transformação em diversos setores diferentes, em diversas áreas diferentes, em diversas empresas diferentes. A gente ainda tem muito a evoluir do ponto de vista de tecnologia. Ainda acho que tem muita coisa que dá pra gente evoluir, dá pra gente se capacitar melhor, dá pra gente preparar melhor todas essas... se preparar melhor para essa nova realidade. E eu acho que tem bastante conteúdo que dá pra gente nos preparar diante dessa nova realidade. As empresas vão ter que cortar um grande dobrado para isso, principalmente empresas mais antigas, que têm um pouco mais de dificuldade de se digitalizar. Eu falei isso em outras aulas. Então, os processos de digitalização é mais complexo. Então, empresas que são mais novas ou que surgiram recentemente, elas têm muito mais flexibilidade de ter acesso aos dados. Lembra que eu comentei que Machine Learning tem que ter muitos dados disponíveis? Então, quando empresas novas surgem, elas já estão nascendo em um formato mais propenso a usufruir do máximo da capacidade de inteligência artificial. Por outro lado, utilizar a inteligência artificial também tem algumas limitações. A gente comentou sobre algumas dessas limitações. E a gente só vai entender melhor como é que essas limitações impactam a nossa vida se a gente discutir sobre isso. Se a gente escancarar esse problema, escancarar essas discussões e começar a trabalhar isso em grupo, trabalhar isso em conjunto. E essa é uma das iniciativas que a União Europeia está fazendo e o próprio Stanford também está fazendo, a Universidade Americana. Então, sempre que você tiver oportunidade, tente questionar esses pontos de quem é o responsável, se os dados têm viés, se você consegue explicar por que uma inteligência artificial tomou decisão, se performance é uma característica muito relevante para aquilo que você está criando. Todos esses pontos, que são algumas limitações, nos ajudam a tomar decisões mais embasadas, nos ajudam a nos preparar melhor para o futuro também. Então, convido vocês a continuarem estudando sobre o tema. Inteligência artificial é um tema fantástico, tem muito conteúdo disponível. Aqui no meu Instagram, lá nos destaques, tem uma seleção de cursos que eu fiz. Eu selecionei 5 cursos gratuitos online que dá para vocês acessarem. Tem conteúdos em inglês, em português, superficiais e mais aprofundados, que dá para você trabalhar... E meu tempo tá acabando aqui. Que dá para você estudar e se aprofundar dentro desse tema. Então fiquem à vontade, aproveitem bastante para poder estudar sobre esse tema. E não deixem de me procurar caso você tenha algum questionamento, caso você tenha alguma dúvida. Eu vou estar super disposto a compartilhar tudo que eu sei com vocês. Então, fiquem ligados, continuem estudando. E se vocês quiserem saber desses 5 cursos online, eles estão lá na minha bio, lá nos destaques dos stories. Tudo bem? Um grande abraço, boa noite para vocês e nos vemos na semana que vem.